Ok, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos aí para mais uma aula, né? Agora do oitavo ano. Agradeço aí a comparecimento de vocês, a audiência de vocês. Estamos sempre juntos aqui, gente, e mais do que nunca, vocês usem esse canal, assistam a aula quantas vezes for necessário. Não entender uma parte, volta aí no YouTube, rebobina e assiste aí o que achou, o que for necessário, ok? Então vamos para a nossa aula aí, né? Ok? Migrações atuais. Nós vamos tratar aí sobre as migrações que ocorrem hoje no mundo, né? E bota aí, as pessoas retratadas na foto abaixo são migrantes. Olha aí, você vê uma grande leva, uma multidão, né? Fugindo aí, indo embora. Aqui é a evolução dos migrantes internacionais. Aqui, de que forma a migração internacional cresceu, né? Opa, deixa eu apagar aqui, ficou muito feio aqui, né? Deixa eu apagar aqui essa seta aqui. Não ficou legal, né? Vou botar aqui. Ok. Então você vê aí, né? Em milhões de imigrantes, né? Na década de 90 eram 153 milhões, 95 subiu para 61 milhões, 2000 foi para 173, 2005 saltou para 191 milhões, 2010 222 milhões, 2015 chegou ao 244 milhões, né? E em 2017 foi levantado um dado de 258 milhões de pessoas. Então esse número aí só o quê? Só cresce, né? Por vários motivos as pessoas estão saindo dos seus países, estão fugindo, né? Em busca de uma vida melhor, etc. Mas nós vamos tratar isso. Opa, peraí. Ok. Então, os fluxos migratórios sempre fizeram parte da história humana, né? Então, desde que o homem é homem, ele precisa fugir, ele precisa sair de um lugar que não está dando certo, em busca de um outro lugar, né, para tentar uma nova vida. Você vê que até o próprio Adão e Eva, né, eles foram expulsos do Éden. Chegaram um momento que não deu mais certo eles ficarem lá, eles infringiram as regras segundo a história bíblica, e eles tiveram que cair fora, né, capar o gato. Aí aqui, na antiguidade, os migrantes foram os hebreus, né? Os hebreus tiveram alguns momentos, por exemplo, a primeira migração deles foi em direção ao Egito durante uma grande seca, uma grande fome. Eles foram para o Egito e de lá se tornaram escravos. Depois migraram de volta à sua terra, né? Para fugindo, né, dos egípcios, né? Os próprios egípcios também migraram, né, durante as margens do rio Nilo, né, em busca de terras mais férteis, né, de condições melhores. Os fenícios também migraram, né, isso é outra história. Os gregos também, né, todo o Mediterrâneo foi colonizado pelos gregos, né. Chegou um momento que o grego não encontrava terra para plantar no seu próprio país, ele foi em busca de outras terras além mar, né? Pelo Mediterrâneo afora. E os próprios romanos também migraram, que eles invadiam novos territórios e tinham que mandar seu sistema administrativo e exércitos para essas regiões. Então acontecia uma migração, né? No século VII, os árabes, né, aqui conquistando terra, né, expandiram seus domínios até a Espanha, né? Da Espanha até a Índia. E você vê aí que foi um vasto território, né? A Índia fica na Ásia, né? E a Espanha fica na Europa. Então você vê o tamanho da expansão desse pessoal, né? Outros povos espalharam-se de leste a oeste do continente. De leste a oeste do continente asiático, né? Em direção à China ou ao sul da Rússia. Na Europa, vikings, né? Os vikings, né? Eles saíram ali da Escandinávia
de barcos pelo mar em direção à Europa, né? E tomaram várias regiões. Eles saíram ali de onde hoje é Suécia, onde é Noruega, de onde é a Dinamarca, e foram em direção ali à Inglaterra, à França, né? Invadindo tudo. E os eslavos também tiveram esse ímpeto, né, de dominar o restante da Europa, entre outros, né? São exemplos de que também se deslocaram. Entre os séculos 16 e 18, né? Século 16 é 1501, né? Século 18 é 1701. Os colonizadores europeus atraíram a partir, né, de 1501 e a partir de 1701, século 18. Os colonizadores europeus atraíram migrantes voluntários, né? Ou seja, pessoas que, pela perseguição religiosa, pela falta de oportunidade na Europa, quiseram vir para o nosso continente americano, né? Para as colônias, né, na América. Essas pessoas vinham, encaravam uma viagem de quase 4 meses, quase 3 meses no mar, que queriam ter a oportunidade de terra, de ter seu trabalho e não ser praticamente um escravo, um servo na Europa, né? Enquanto os traficantes de escravizados coordenavam o comércio de africanos em uma migração forçada, porque os africanos eles não vieram para as Américas por opção, ninguém convidou e nem eles queriam. Eles vieram obrigados, né? Foram obrigados a vir para cá, foram presos e trazidos para a América, né? Então, essa é uma migração forçada, ok? Posteriormente, as duas grandes guerras mundiais, os conflitos étnicos e religiosos, com conflitos étnicos conflitos entre raças diferentes, né? E religiosos, em vários países impulsionaram o fluxo de muitas pessoas. Então, muitas pessoas, né, com medo das perseguições religiosas, com medo da perseguição por causa de sua raça, né? Que às vezes ele é branco igual ao outro, mas tem uma origem diferente. Então, essas pessoas fugiam, né, para outros continentes, né? Um grande caso é os judeus, né? Muitos judeus fugiram da Europa para as Américas também, com medo da perseguição da Igreja Católica, que perseguia os judeus, né? Inclusive tomando os seus bens. Isso foi muito comum na Idade Média. A partir da década de 1970, os progressos técnicos facilitaram a movimentação de grupos humanos. Então, o que é esses progressos técnicos, né? Ou seja, o navio já não era um navio, uma caravela que passava 3 meses para cruzar o Atlântico. Já era um navio, né, que em 1 mês, 20 dias, 15 dias, talvez ele já cruzava o Atlântico, não é isso? Então, tudo ficou diferente, facilitou o quê? A movimentação dos grupos humanos, né? Se o transporte é melhor, mais pessoas vão querer viajar, não é isso? Nos últimos 50 anos, o número de imigrantes, olha aqui, ó, triplicou, né? Ou seja, de 50 anos para cá, há 50 anos, o número está 3 vezes maior de pessoas que estão saindo de seus países. Assim como a importância global desse fenômeno, trazendo novos desafios para as sociedades modernas. Quais são os novos desafios trazidos para as sociedades modernas, gente? Você vê que nós estamos passando por isso aqui em Imperatriz, né? Você já viram aqueles índios venezuelanos que ficam aí nos sinais pedindo dinheiro com a plaquinha sou índio venezuelano e tal, com o menininho no colo? Aquilo é um desafio para a nossa cidade. Porque aqui em Imperatriz, por exemplo, alguns deles foi oferecido terra para eles plantar, foi oferecido abrigo, mas eles não querem. Porque, segundo eles, a cultura deles é de fazer coleta na floresta. Como aqui não tem floresta, eles querem pedir. E eles usam as crianças para pedir.
E normalmente as mulheres também vão pedir, porque na cultura dele as mulheres trabalham e o homem fica em casa. Então, é a informação que eu tenho. Então, isso é um desafio para a nossa sociedade, receber essas pessoas, né? Receber, tolerar essa diferença deles, essa diferença cultural deles, não é isso? Então, vamos continuar aqui. A intensificação dos fluxos migratórios no fim do século XX e início do século XXI pode ser explicada, entre outros fatores, pela distribuição desigual das riquezas. Ou seja, existem países onde a vida é opulenta, é farta, onde as pessoas comem até mais do que precisam, né? Onde as pessoas bebem Coca-Cola, comem hambúrguer, né? Enquanto tem outros lugares do mundo onde as pessoas não têm nenhum arroz para cozinhar. Se tem raras vezes, vivem passando fome. Ou então tem países que são pacíficos e tem países que estão em guerra. Então isso atrai a pessoa que toma conhecimento de uma realidade dessa. A intenção dela vai ser fugir para um país como esse, não é isso? Ok, crises econômicas, né? Um país em crise econômica, as pessoas passam bastante necessidade e as pessoas querem fugir. E a última, mas não menos importante, né? Mudanças climáticas, né? Tem lugares do mundo onde as pessoas já estão fugindo porque não conseguem mais viver naquele local, porque as enchentes não deixam mais elas viver naquele local, porque os furacões se tornaram comuns naquela região, onde o mar avançou sobre aquela região e onde não se pode mais plantar e nem viver, né? Então, essa é a causa das mudanças climáticas. E também os conflitos, né? Os conflitos, gente, são as várias guerras, né, que ocorrem no mundo. Quem é que quer ficar num país que está onde você corre de ser assassinado a qualquer momento, onde você corre o risco de seus filhos serem mortos? Então as pessoas vão tentar fugir, né, de qualquer modo. A circulação de informações sobre o modo de vida em diversas regiões do globo também estimula algumas mudanças, algumas populações a migrar. Então, informações sobre o modo de vida, né? Por exemplo, o cara que assiste o cinema, né? E vê nos Estados Unidos o cara andando de carro, o cara com roupas legais, o cara estudando bem, né? Fazendo faculdade. E lá no país dele, ele vive na miséria absoluta. Ele vai fazer tudo para ir para aquele lugar, onde ele tem informação de que as pessoas vivem bem, né? Contudo, os principais fatores que intensificam as migrações na atualidade são o quê? Conflitos, né? Guerras e perseguições. Esses são os três principais motivos. Conflitos, né, políticos, etc. Guerras mesmo, armada, né? E perseguições. As perseguições elas podem ser religiosas e políticas. Por exemplo, eu sou cristão, o país lá a maioria é muçulmana e as pessoas querem me matar porque eu sou cristão. Então a tendência é eu ir embora, né? Eu não vou lutar com as pessoas, matar todos que estão lá para me aceitarem. A tendência é ir embora. Política. Tem um presidente, eu estou lutando para derrubar esse presidente, ou esse presidente está querendo me matar, está tentando me encarcerar, eu vou embora, né? Para não ser encarcerado ou morto. Provocado por governos, o quê? Governos ditatoriais, né? O que são governos ditatoriais? São governos onde não existe democracia, onde só ele manda, só ele decide, ok? E esses governos estão concentrados principalmente na África, né? E aqui nós temos exemplo de algum, Líbia, Nigéria e Sudão. No Oriente Médio tem vários, na verdade, a grande maioria dos países do Oriente Médio são ditaduras, né? Onde ou um monarca, um presidente ou um sheik manda com mão de ferro e ninguém questiona, né? E aqui ele deu alguns exemplos, Síria, Iraque e Iêmen, né? Mas nós temos muito mais, né? Tem muitos mais países nessa região onde existe
Desculpa, gente. Onde existem ditaduras. E na Ásia nós temos aqui, né, o exemplo do Paquistão, Afeganistão e Birmânia, né? Parte da população desse país, forçada a migrar por questões de sobrevivência, compõe uma parcela dos migrantes que recebem o nome de deslocados internos, né? Então, parte dessas pessoas que estão fugindo são chamados de deslocados, né, internos, ok? Ou refugiados. Nós conhecemos mais por refugiados, né? Que é aquela pessoa que fugiu de seu país e está procurando abrigo em outro país. O Brasil, inclusive, recebe muitos refugiados. Enquanto os primeiros abandonam lá e buscam refúgio em seu próprio país, ou seja, se deslocados internos, por exemplo, está tendo um conflito aqui no Maranhão e eu vou embora para o Sudeste, me abrigar lá, né? Os segundos estão fora de seus países de origem, moradia em busca de proteção, são os refugiados, né? São aqueles que saem de seus países em busca de proteção. É importante conhecer o perfil dos refugiados do século XXI. Eles representam uma parcela significativa do que? Eles são a parcela significativa dos migrantes, né? Neste milênio, são fundamentais para a compreensão do que? Dos fluxos migratórios, ok? Eventos e mudanças em curso nas escalas local e regional têm impacto global. Ou seja, tudo que acontece, gente, por exemplo, na Ásia, na América, na África, vai impactar o resto do mundo. Você vê a crise da Venezuela, né? Uma crise que já está se arrastando há décadas, mas já está impactando toda a América do Sul, porque as pessoas estão fugindo da pobreza, da perseguição na Venezuela e criando novos problemas para os países vizinhos, como é o caso do Brasil e aqui em Imperatriz, né? Onde nós temos venezuelanos que apresentam dificuldades para o gestor, né, administrar essas pessoas. Aqui nós temos o navio Aquarius, né? É uma das 5 embarcações humanitárias que trabalham no mar Mediterrâneo, resgatando milhares de imigrantes. A travessia do Mediterrâneo à Europa fez mais de 10 mil vítimas fatais. Ou seja, 10 mil pessoas morreram no mar Mediterrâneo tentando atravessar da Ásia ou da África para a Europa. Até meados de 2018, 70 mil pessoas entraram na Europa, né? Por essa via, ou seja, pelo mar Mediterrâneo. Na imagem, o Aquário chega a Catânia, na Itália, em 2016, com cerca de 680 refugiados. Muita gente. Você vê que estão aqui no convés do navio, porque dentro já não tem mais espaço, né? Ok. Então tá aí, gente. Agradecer aí sua audiência, né? Comenta aí, se você tem uma dúvida, coloca seu comentário aí no espaço para comentário. Quer elogiar, comenta aí. Curte aí nossa publicação, indica para os amigos que tem também YouTube, né? Para eles participarem aqui também, né? Para virem curtir, seguir essa página que eu sigo de volta, ok? Gente, muito obrigado, até a próxima. Estou torcendo que no próximo ano a gente possa estar junto novamente, ok? Abraço!